Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Faremos a leitura a partir do verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A partir do verso 8, a parte B do versículo, até o versículo 16. Está escrito o seguinte: de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, e o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobrevindo, porém, fome em todo o mundo, ou em todo o Egito e em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Eu gostaria de tomar emprestado a célebre frase do poeta inglês William Cowper para titular esta mensagem. Então, nosso tema será Providência Carrancuda, face sorridente. Providência Carrancuda, face sorridente. Vamos olhar um pouco a história deste homem, chamado José, bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó, pai de Manassés e Efraim. Ele nasceu depois de um milagre, porque sua mãe era estéril. Ele nasceu em Padã Arã. Ele era o filho primogênito de Jacó e Raquel, porque sua mãe morre no parto do seu irmão Benjamim. Amado pelo pai, passou a ser odiado pelos seus irmãos. E com 17 anos de idade, ele é vendido pelos seus irmãos para uma caravana que se dirigia ao Egito. Ali ele sofreu 13 anos. E aos 30 anos de idade, ele é levado ao trono como governador do Egito. Aos 39 anos de idade, ele leva a sua família para o Egito, cumprindo um propósito de Deus, que Deus já havia comunicado a Abraão, de que sua descendência seria escrava no Egito. E dali estaria como uma grande nação. José viveu 110 anos. Portanto, se foi levado ao poder aos 30, ele serviu a Deus na liderança do maior império do mundo por 80 anos. José se transforma num dos mais importantes modelos e tipos de Cristo de toda a Bíblia. Ele foi amado pelo pai, mas invejado pelos irmãos. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Nos tempos de prova, ele desceu ao Egito. Ele foi perseguido injustamente. Ele foi abandonado pelo seu amigo, o copeiro de Faraó. Mas ele foi exaltado depois das suas provações e aflições. E ele se transformou no salvador do seu povo. O texto que nós lemos nos aborda 3 momentos
importantes na vida deste jovem chamado José. Primeiramente, a presença de Deus em nós. A segunda lição é a intervenção de Deus por nós. E a terceira e última lição é a graça de Deus através de nós. Então vamos ver o primeiro ponto, que está amparado aí no versículo de número 9, na parte B. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Bom, a história de José vocês tão bem conhecem. O pai dele cometeu um erro grave, que os pais nunca devem cometer. Os filhos são diferentes, mas os filhos precisam ser tratados do mesmo jeito. A Bíblia diz que Jacó amou a José mais do que os outros filhos. E isso produziu dentro da casa de Jacó uma guerra de ciúmes, de inveja. E diz a Bíblia que não bastasse isso, José começa a ter sonhos. E ele, talvez pela sua imaturidade de adolescente, resolve contar os sonhos. E os sonhos eram tão óbvios, e tão claros, e tão eloquentes, que apontavam José como líder da sua família. E mais, toda a sua família prostrar-se-ia diante dele. Os irmãos que já não gostavam dele, os irmãos que tinham um comportamento não adequado, e José acabava contando para o pai esse comportamento inadequado, os irmãos passaram a odiá-lo, não falavam mais com ele, eram hostis a ele. E diz a Escritura que é nessa conjuntura que os irmãos têm ódio por ele, conspiram contra ele, demonstram desdém a ele, que Jacó enfrenta então o desprezo dos irmãos. Se não bastasse isso, diz a Bíblia que o Jacó manda o José, que tinha uma túnica toda colorida, que era mais do que uma peça de vestuário, era o emblema da predileção do pai e do ódio dos outros filhos. Jacó envia o José para ir ao encontro dos irmãos que apacentavam os rebanhos numa região distante. E a Bíblia diz que José vai e não os encontra. E José não volta, vai adiante ao encontro dos irmãos, e quando eles veem José, eles tomam uma decisão: vamos matá-lo, vamos ver onde vai dar seus sonhos. E quando José chega, arrancam a túnica dele e jogam José num buraco, numa cacimba, num poço. Diz a Escritura que José gritava pedindo socorro, misericórdia, enquanto os seus irmãos tomavam a refeição. E eles insensivelmente não atendem ao clamor, ao desespero do irmão. Rúben quer salvá-lo. Judá providencialmente diz: não adianta matar nosso irmão, vamos poupá-lo, o sangue dele vai ficar na nossa mão, vamos fazer outra coisa, vamos fazer dinheiro com ele, vamos vendê-lo como escravo. Quando passavam a caravana indo para o Egito, vendem-no como escravo. Agora ele sofre o abandono, agora ele sofre a injustiça, agora ele se transforma num objeto descartável, agora ele é empurrado para fora da família, com a perspectiva que nunca mais pudesse voltar. Se não bastasse isso, eles tomam outra atitude, a atitude de mandar para Jacó uma prova do crime, ou melhor, do acidente. Pegam a túnica de José, rasgam-na, empapuçam esta túnica de sangue de um bode, e eles não vão, não. Eles enviam a túnica. Veja se não é do teu filho, com o único propósito
Jacó deveria desistir de procurar o filho. Era óbvio que uma besta, um animal feroz, um predador havia matado o filho, devorado o filho. Se não bastasse isso, reúnem todos e vão consolar Jacó falsamente. E Jacó viveu 22 anos debaixo de uma mentira dos seus outros filhos, para que desistisse de José. Agora diz a Escritura que José chega no Egito como uma mercadoria humana, é revendido, não tem nome, não tem identidade, não tem dignidade pessoal, mas Deus estava com ele, mas Deus o honra, e ele então começa a ganhar projeção e notoriedade na casa de Potifar, até o dia que a sua patroa bota os olhos nele. Diz a Bíblia que agora ele enfrenta um outro drama, uma acusação leviana. Diz a Bíblia que ele era jovem, diz a Bíblia que ele era bonito, diz a Bíblia que ele era um homem de uma personalidade forte e de liderança, carismático. E diz a Bíblia que a sua patroa todos os dias dizia para ele: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. E em todas essas ocasiões ele disse: não, 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 porque eu temo a Deus, porque o seu marido tudo me confiou, exceto você. Eu não posso fazer essa maldade. Até o dia que ela agarrou José, e José deixa nas mãos dela a suposta prova da sua culpa, a sua túnica fica nas mãos da mulher, e ela chama os outros empregados e diz: olha, o que esse moço me fez? Tentando abusar de mim. E José vai parar na cadeia. 13 anos. Jogado de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias a mais adversas. A providência era literalmente carrancuda. Mas diz a Escritura, olha comigo no verso 9, por gentileza, quando está escrito algo sublime aí: mas Deus estava com ele. Eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantes aqui. A presença de Deus na nossa vida pode ser real, embora não sentida. A presença de Deus pode ser constante, embora não vista. A presença de Deus pode ser restauradora, embora não reconhecida. Talvez você que veio aqui hoje está passando momentos difíceis, injustiça, acusações falsas. As pessoas que amam você viram as costas para você. Parece que você está sozinho. Parece que a circunstância é muito hostil. As noites são tenebrosas. Há muitas perguntas e poucas respostas. Mas o texto diz: mas Deus estava com ele. A Bíblia não menciona, não traz uma vírgula sequer dos questionamentos de José. Meu Deus, por quê? Por que eu sou um escravo? Por que eu estou na cadeia? Por que o meu pai não me procura? Por que a minha família desistiu de mim? Por que eu estou nessa? Ele não questiona. E agora, no sermão do diácono Estevão, diante do sinédrio judaico, Estevão rememora a história da nação, a história de Israel, e nos dá esse detalhe que não está em Gênesis. Que apesar da providência carrancuda, que apesar da injustiça, que apesar do ódio, que apesar de ele ser vítima de acusações levianas, que apesar de ele estar numa prisão imunda, que apesar do ele fazer o bem ali, o copeiro do faraó esqueceu-se dele, apesar de tantas aflições em 13 anos, Deus estava com ele.
Oh, irmãos amados, talvez a situação é adversa, você enfrenta rios caudalosos, você enfrenta fornalhas acesas, você enfrenta hostilidade do mundo, você enfrenta injustiças talvez dentro da família, você enfrenta acusações levianas no seu trabalho, mas mesmo com a providência carrancuda, eu quero dizer para você, Deus está com você, Ele não abandona você. Quando você olha, é como se Deus, naquela providência tão carrancuda, estivesse tecendo os acontecimentos, costurando os acontecimentos, para que um plano maior, para que um plano mais sublime pudesse ser cumprido. Nas palavras do apóstolo Paulo, e que nós afirmamos com tanta alegria e segurança, hoje dizemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez agora você não entenda, talvez agora haja lágrimas nos seus olhos, talvez haja dor no seu coração, talvez haja perguntas sem respostas ainda na sua mente, mas eu quero lhe dizer nesta manhã que Deus está com você, apesar de você não ver, apesar de você não sentir, apesar de você não perceber evidências, Deus está com você. Deus está com você. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é a intervenção de Deus por nós. Olha o verso 10 comigo, por gentileza. Mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Há um momento de Deus tirar da sua frente as provações, há um momento de Deus tirar você da humilhação e honrar você, há um momento de Deus tirar você do fundo do poço e fazer você assentar-se entre príncipes. No tempo de Deus, da forma de Deus, para a glória do próprio Deus. Então, preste atenção aqui. Primeiro, no versículo 9, nós vimos a consolação em seus problemas. Ele está passando dificuldade, mas Deus estava com ele. Segundo, libertação de seus problemas. Agora no verso 10 diz que Deus o livrou, não de algumas, mas de todas as suas aflições. Terceiro, promoção depois de seus problemas, porque o verso 10 nos diz que Deus lhe concedeu sabedoria, graça perante Faraó, e o Faraó o constituiu governador de toda aquela nação e de toda a casa real. Primeiro Deus consola você, depois Deus livra você, depois Deus exalta você. A providência é carrancuda, mas a face de Deus é sorridente. Agora notem, meus amados irmãos, o que é que Deus fez? Como é que Deus exalta José depois da humilhação? A primeira coisa é a questão circunstancial. E livrou de todas as suas aflições. Mas eu creio que Deus não apenas livrou o José depois dos 13 anos de tribulação, enquanto ele passava. Porque é muito importante você compreender quem é o seu Deus. Se você crê que Deus é soberano, se você crê que Deus está no trono, se você crê que Deus tem as rédeas da história nas suas mãos, se você crê que o plano de Deus é perfeito, se você crê que os planos de Deus não podem ser frustrados, se você crê que Deus trabalha por nós e não contra nós, se você crê que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos, se você crê que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem, mesmo quando você está passando pelo problema, você descansa o coração. Você aquieta a sua alma. Você tem paz, serenidade. Você sabe que as coisas não estão à deriva. Mas a segunda coisa, queridos irmãos, notem comigo, agora não é apenas Deus livra você das aflições, mas está escrito no verso 10
que Deus lhe concedeu também. É um plus, é algo a mais. Está escrito, graça e sabedoria. Note você que Deus dá a José uma revelação que não deu aos sábios do Egito, que não deu ao faraó, que não deu aos economistas da época, que não deu aos homens da agricultura da época, porque estava chegando no mundo uma fome. Teriam 7 anos de prosperidade, 7 anos de magreza e escassez. Se esse plano não fosse deslindado, se este projeto não viesse às claras, o mundo entraria em colapso, a família patriarcal morreria de fome, o plano futuro de Deus, do Messias, estaria comprometido. E Deus ilumina José, e Deus dá graça a José, e Deus dá sabedoria a José, e Deus abre a cortina do futuro para José, e Deus ilumina o palco da história para José, e José então tem uma visão plena do que vai acontecer. Deus é poderoso para dar a você entendimento de coisas que nenhum dos sábios do mundo terão. Ele dá graça, Ele dá sabedoria. Mas Deus fez mais. Olha comigo, por gentileza, no verso 10, que em consequência disto, está escrito que Faraó, rei do Egito, o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quem tinha competência de fazer isso era o Faraó, e ele o fez. E aí você começa a perceber um fato, é que quando Deus tem coisa grande para fazer na sua vida, Ele prepara você, Ele treina você, Ele equipa você. E há determinadas coisas, irmãos, que você não aprende apenas de ouvir falar. Você não aprende a nadar a não ser na água. Você não aprende a andar de bicicleta a não ser subindo numa. Não tem jeito apenas de dar aulas teóricas, você precisa passar pela situação, vivenciar o problema, enfrentar o problema. Então entenda isso, se você está passando por uma luta, por uma prova, por um vale, por um teste, por uma aprovação, saiba que Deus tem um plano nisso, e Ele está equipando você, preparando você para coisas maiores. Deus não desperdiça sofrimento na sua vida. Então Deus galardoa José e faz dele um instrumento de bênção para os outros. E eu fico maravilhado quando o pai dele, o Jacó, que morre no Egito, aos 147 anos de idade, chama os seus filhos para abençoá-los, e para cada filho ele dá uma bênção específica, oportuna e pertinente. Quando chega em José, ele resume a vida de José: você, José, é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos se estendem para além dos muros. E agora José pode compreender claramente por que Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo para o Egito. Ele estava plantado junto à fonte, e esta fonte é Deus. Ele foi frutífero, ele foi abençoado, ele foi leal, ele foi honesto, ele foi íntegro, ele foi fiel na casa do seu pai, ele foi fiel na casa do seu patrão, ele foi fiel lá dentro da prisão, ele foi fiel lá dentro do palácio, ele foi fiel na adversidade, ele foi fiel na prosperidade, porque ele era um ramo plantado junto à fonte. Um abençoador frutífero, um abençoador para além das fronteiras da sua nação, para o mundo inteiro, chamado de o Salvador do mundo. Entenda isso, se Deus está permitindo você passar por uma luta, a providência é carrancuda, mas a face de Deus é sorridente. Finalmente, é a graça de Deus agora, não apenas em nós, não apenas por nós, mas agora é a graça de Deus através de nós. Veja vocês no versos 11 até o verso 16,
que o diácono Estevão, no seu sermão, vai contar para nós como é que foi essa história da fome chegando lá nos patriarcas, na sua família, como seus irmãos tiveram que ir ao Egito comprar trigo, e como eles foram a segunda vez, como José se deu a conhecer a eles, e como então ele leva o seu pai Jacó para o Egito, para cumprir o que está lá em Gênesis capítulo 15, mostrando o plano de Deus de levar esta família patriarcal para o Egito, enfrentando as agruras da escravidão no Egito, mas saindo do Egito como uma grande nação, para dar cumprimento ao plano eterno de Deus, de por meio dos judeus vir ao mundo o Messias, o Salvador. E eu chamo a sua atenção para duas verdades preciosas aqui. Primeiro, José foi injustiçado pelos seus irmãos, mas ele compreendeu que eles estavam sendo apenas os instrumentos da providência divina na sua vida. Quero que você leia comigo 3 textos de Gênesis para você entender isso. Primeiramente, Gênesis 45, versículo 5. Olha o que José disse para os seus irmãos. Gênesis 45, versículo 5. Aliás, vamos ler o versículo 4, porque o 4 ilustra. Você pode ler em voz alta comigo, toda a igreja, por gentileza? Gênesis 45, 4 e 5, vamos lá? Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele faz uma leitura correta. Ele não está magoado, ele não está ressentido, ele não está buscando vingança, retaliação. Ele entende o mapa da história, ele entende o projeto divino. Seus irmãos foram os instrumentos de levá-lo para o Egito. E ele, José, é o instrumento de Deus para trazer os seus irmãos para o Egito. A intenção deles não foi boa, mas o plano que prevalece não é a intenção má dos homens, mas o plano perfeito e bom de Deus. Segundo texto que eu gostaria que você lesse, nesse mesmo capítulo 45, agora versículo 8. Leia comigo, por favor, vamos juntos. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha a leitura que ele está fazendo. Humanamente falando, historicamente falando, quem mandou José para o Egito foram os seus irmãos, venderam-no como escravo. Mas ele faz uma outra leitura. Não foram vocês. A mão invisível da providência foi a mão de Deus. Sem saber, vocês estavam cumprindo um plano maior. O plano de Deus, foi Deus que me enviou para cá. Terceiro texto. Olha comigo, capítulo 50, versículo 20. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Os homens podem pensar mal de você, os homens podem desejar mal a você, os homens podem fazer mal para você, mas é a mão invisível da providência divina é quem vai governar a sua vida. Bendito seja Deus, revertendo tudo para o seu bem. Mas, queridos, a graça de Deus através de nós não passa apenas pelo entendimento, pela compreensão teológica dos fatos, mas também pelas ações concretas da graça de Deus. Então, o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui José decide
perdoar os seus irmãos e abençoá-los, em vez de vingar-se de seus irmãos. E quais foram as atitudes de José para provar isso? Primeiro, olha comigo 41, Gênesis 41, versículo 5, Gênesis 41, versículo 51. Olha comigo, vamos ler juntos? 41, 51, toda a igreja. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quando nasceu-lhe o primogênito, ele chamou de Manassés. Deus me fez esquecer. Trocando em miúdos, Deus me deu capacidade de perdoar. Perdoar. José levanta um monumento vivo de perdão. Deus apagou aquelas marcas dolorosas da injustiça sofrida. E toda vez que ele olhar para o seu filho primogênito, ele está dizendo: Deus me deu capacidade de perdoar, Deus me deu capacidade de perdoar, Deus me deu graça para perdoar, Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Ele está disposto a não ficar remoendo a mágoa no seu coração. Mas ele fez mais. Ele deu o melhor da terra do Egito para os seus irmãos. Olha comigo 45 versos 18 e 20, por gentileza. Versículo 18, olha comigo, 45, 18. Vamos lá juntos? Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Versículo 20, vamos lá? Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. Preste bem atenção nisso. Talvez você está aqui hoje, tem alguém que fez muito mal para você, e você não esquece isso não. Talvez você guarde mágoa no seu coração. Talvez até você não retribua o mal com o mal, mas também você não retribui o mal com o bem. Eu quero encorajar você a tomar uma atitude nesta manhã, a buscar o bem das pessoas que fizeram mal para você. A pedir a Deus uma oportunidade de você fazer não só o bem, fazer o melhor para elas. Porque esta é a maneira de um cristão agir. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Mas José fez mais. Olha comigo 47, versos 11 e 12. Vamos ler juntos, por gentileza? 47, 11 e 12. Vamos juntos? Então José estabeleceu a seu pai, a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Uma coisa é fazer promessa, outra coisa é cumprir promessa. Ele prometeu e ele cumpriu. Meu amado, deixe então concluir. Duas lições bem simples para nós fazermos uma aplicação final. A primeira aplicação final que eu quero fazer é o seguinte: a vida é cheia de ondulações. Não julgue as pessoas pela crise que ela está vivendo hoje. Não carimbe as pessoas, porque hoje elas estão lá embaixo, no fundo do poço. Talvez elas estão lá no fundo do poço, porque Deus está preparando essas pessoas para assumir o topo. A vida tem ondulações. É a Bíblia que nos ensina isso. Deus é o Deus que rebaixa e que exalta. O Deus que dá vida e que tira vida. O Deus que pega o pobre e necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Então não joga a toalha não. Não entregue os pontos não. Não desista não.
Se Deus está trabalhando em você e hoje a providência é carrancuda, saiba disso. Amanhã a face de Deus mostrar-se-á sorridente para você. Segundo ponto, a providência triunfante de Deus na nossa vida. Oh, amados irmãos, isso é muito precioso. Deus ama você, seu nome está na palma da mão de Deus. Ele ama tanto você, e você é tão precioso para Ele, que você é chamado de a menina dos olhos de Deus. Se hoje você está enfrentando uma providência carrancuda, saiba disso. Deus não deixou de amar você, Deus não está longe de você, Deus não desistiu de você, Deus não abandonou você, Deus não desamparou você. Ele está trabalhando em você e por você, para o louvor da sua glória. Entenda isso. Deus tem grandes propósitos em sua vida, porque a sua história ainda não fechou as cortinas. A sua história terrena ainda está em construção. Aquele que começou esta boa obra em você vai completá-la. O seu último capítulo aqui da história terrena não está escrito ainda. Você sabe que há glória, mas aqui talvez tem vale, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem dor, mas Deus ainda está escrevendo este poema. Você é o poema de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos console, que Deus nos anime, que Deus nos levante nesta manhã cheios de esperança e confiança de que Deus está no trono, a vida nossa está nas mãos dEle e as rédeas do nosso futuro pertencem a Ele. Que Ele nos abençoe nesta manhã. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças porque a Tua palavra é a verdade e porque ela é uma fonte inesgotável de consolo e de encorajamento para o nosso coração. Nós te damos graças pelas histórias registradas nas Escrituras, e hoje muito particularmente pela história de José, contada pelo teu servo do passado, diácono Estevão. Rendemos-te graças, Deus, porque embora ele enfrente situações adversas na vida, tu estavas construindo para ele uma bela história da tua providência e do teu cuidado. Então rogamos-te agora nesta manhã que as consolações do teu Espírito inundem o coração daqueles que vieram aqui hoje, daqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Aqueles que estão com o coração apertado de dor, aqueles que estão passando por angústias terríveis na alma, aqueles que estão cruzando os vales escuros da prova, aqueles que estão enfrentando a dor da enfermidade, a dor do luto, a dor da angústia, a dor da injustiça, a dor da escassez. Oh meu Deus, põe a tua mão e mostra a cada um agora que tu estás no controle, que tu estás no trono, que tu estás dirigindo o nosso futuro, que a nossa vida está nas tuas mãos e que tu és poderoso para reverter a situação e manifestar a tua glória na nossa vida e através da nossa vida. Glória ao teu nome, porque tu és o nosso Deus, a nossa esperança e a nossa segurança. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, queridos irmãos.